Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Uma boa tarde especial ao presidente do meu partido, Gerardo Alberto Costa Júnior, e a todos aqueles que se dignam estar aqui e estar, mesmo fora dessa sala, a acompanhar aquilo que é a visão da UNITA relativamente à matéria que nos traz aqui. Caro moderador, eu vou falar um bocadinho devagar, por razões de força maior, e dizer que vamos falar um bocadinho sobre desenvolvimento inclusivo e participativo. Enquanto tema, o desenvolvimento inclusivo e participativo reflete o pensamento subjacente ao GIP. GIP é o Governo Inclusivo e Participativo que a UNITA apresentou aos angolanos quando convidava os angolanos a optarem pela UNITA como solução para os seus problemas em 2017, primeiro. Portanto, um programa que traduz a visão governativa da UNITA para Angola, cujo foco temporal, perspectiva o longo prazo, e a sua apresentação resumida nesta conferência reflete a necessidade da interação com os angolanos, visando a sua implementação no quadro do grande princípio segundo o qual o que é de todos, a todos deve dizer respeito. Em termos de fundamentos internacionais, orienta-se pelo mais amplo compromisso advogado pelas Nações Unidas, visando um modelo de desenvolvimento sustentável para a redução mundial da pobreza, da fome e do trabalho infantil, através de políticas públicas que promovam a dignidade das pessoas nas múltiplas dimensões sociais, a prosperidade econômica sem a debilitação do planeta, a busca progressiva da paz interna entre os países, construída por meio de parcerias entre a sociedade e o Estado. É o exemplo inequívoco do governo do povo, pelo povo e para o povo, evocado por Abraham Lincoln no famoso discurso de Gettysburg, de 19 de novembro de 1863. É aqui onde estão os fundamentos da inclusão e da participação. O que é isso, inclusão e participação? Os dois conceitos referem-se à visão congregadora de todos os angolanos e a sua participação ativa nos centros de decisão e nos processos de implementação das ações. A Agenda Interna para a Inclusão e Participação preconiza a diminuição das desigualdades entre angolanos, elevando o acesso à riqueza, preconizando o equilíbrio de rendimentos e a estruturação de mecanismos de proteção social por via de políticas públicas viradas à qualificação e inserção da população ativa no mercado de trabalho. A inclusão e a participação têm a sua garantia no GIP. Enquanto instrumento político, o GIP é a plataforma para a construção do novo rumo e o veículo impulsionador da concretização da participação cidadã na edificação da Angola com que os angolanos sonham. É uma visão do futuro que será materializada por meio de diversos programas e projetos concretos, com objetivos mensuráveis e metas devidamente estruturadas e avaliadas em termos de impacto a curto, médio e longo prazos, perspectivada a disseminar o desenvolvimento sustentável através da promoção de uma economia ecológica, solidária e competitiva, eficiente em recursos, com elevado nível de emprego, renda e consumo, para garantir a coesão social e territorial. Tem como fundamentos internos os valores representativos da cultura plural, a realidade social do país, do patriotismo, do respeito pelos direitos humanos, da justiça social, combinados com a solidariedade, a integridade, a dignidade e a subordinação da política ética, que representa em termos ideológicos os princípios e valores que orientam a essência do nosso partido, a UNITA.
Qual é o papel do governo inclusivo e participativo? O GIP será constituído para ser o veículo que vai garantir a participação dos cidadãos e levar Angola à prosperidade, implementando aquilo que nós chamamos a agenda da mudança, no horizonte temporal que tem o ano de 2030 como meta. O GIP assume a partida 3 objetivos centrais, através dos quais vai orientar toda a sua ação governativa. O primeiro desses objetivos é o resgate da cidadania. O resgate da cidadania, ou podemos dizer o resgate da identidade da cidadania, deverá fazer-se com a reforma do sistema político, que aproxima a política dos cidadãos, que torne os procedimentos dos servidores públicos transparentes, que dignifique a autonomia do poder local, que promova a fiscalização da ação governativa e que fomenta a cultura de paz e o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos de ter uma fiscalização que funcione. Uma fiscalização diferente daquela que temos hoje. Um bocadinho na brincadeira, mas dizendo coisas. Até será o desempenho de quem gera fundos públicos. Temos a seguir a construção do futuro. A construção do futuro só será possível com o trabalho de cada um para todos, num modelo de prosperidade que deve preservar as conquistas feitas até aqui e utilizar corretamente os recursos disponíveis de forma eficiente. Vai pressupor um amplo debate nacional que clarifique o âmbito das políticas públicas para gerar grandes consensos sobre os temas estruturantes da nação, que devem ser distinguidos na categoria de políticas de Estado e outros a inserir no âmbito mais genérico das políticas de governação. Vai requerer um Estado regulador e detentor de instrumentos de planeamento e gestão como condição básica para a elaboração e a implementação de políticas públicas. Teremos a seguir a afirmação de Angola. Com as potencialidades de que dispõe em termos de recursos naturais, Angola precisa de rasgar horizontes e colocar-se numa posição de vanguarda, o que passa por utilizar judiciosamente esses recursos atualmente explorados. Estamos a falar do petróleo, estamos a falar dos diamantes, da madeira, do peixe, enfim, para fomentar o desenvolvimento de recursos humanos e o crescimento tecnológico, aumentar a fronteira da eficiência da sua economia, capacitar-se como grande ator econômico na região em que estamos inseridos, quer a nível da SADC, quer a nível da Comunidade dos Estados da África Central e em África, de modo geral, e almejar num futuro próspero. Tal só será possível estimulando em todos os domínios a criatividade e a inovação, que permitam responder com sucesso aos desafios sociais, econômicos e ambientais. O GIP preconiza 4 eixos estratégicos para assegurar a participação dos angolanos e controlar o alcance desses objetivos. Nós pensamos desenvolver, tal como dizia, 4 eixos estratégicos. O primeiro deles são as 7 medidas de emergência nacional. O que é isso? O GIP preconiza, no curto prazo, essas 7 medidas de emergência nacional que visam assegurar a estabilidade econômica e social do país. Temos a formação do GIP e a implementação de uma nova cultura de governação como primeira medida de emergência nacional. A ideia é termos um governo inclusivo e participativo, que sirva aos angolanos como uma nova cultura política, um novo espírito de missão, que envolva as mulheres e os homens mais competentes e disponíveis para implementar a agenda da mudança, independentemente da sua militância partidária ou passado histórico. O que estamos aqui a querer dizer que, para se ser membro do governo que a UNITA vai pôr em funções na sequência das eleições de 2022,
não é preciso ser-se militante da UNITA. A UNITA não vai olhar para militantismos, vai olhar para meritocracia, para a competência. O que significa que nós teremos duas questões essenciais. Uma delas é a competência, para que se possa fazer bem as coisas que nos propusermos fazer. Para que não tenhamos um governo onde a mesma pessoa pode ser ministro de qualquer coisa, como se tivesse polivalência para fazê-lo. O segundo aspecto importante é que as pessoas estejam lá e que o guardião da lavra não se confunda com o dono da lavra, para que não tenha uma mão demasiado comprida para aquilo que não é seu e então depois obrigue a que a justiça resolva os problemas. Temos o Programa Integrado de Emergência Nacional, que é a segunda medida de emergência nacional. Envolve a estruturação, execução e controle a nível regional de um programa integrado que visa resolver no curto prazo os chamados 5 principais problemas nacionais, atacando decisivamente as suas raízes através de novas políticas de recuperação econômica e desenvolvimento social. Vai pressupor, proclamar e decretar a entrada imediata em vigor de programas de emergência nacional nas áreas da educação, da saúde, da habitação, do emprego e da segurança social. Esses são os 5 problemas que nós queremos que sejam considerados questões de segurança nacional. Razão pela qual a UNITA pensa conferir uma grande prioridade a esses programas no que diz respeito à afetação de recursos. Temos a seguir o combate à fome e à pobreza. Queríamos chamar a isso apenas pobreza, mas vemos-nos hoje obrigados a chamar a isso pobreza extrema. Esta é, portanto, a terceira medida de emergência nacional. E nós queremos fazer isso através de um programa autônomo, integrado e descentralizado, que mais do que ter como foco causas da pobreza, vai olhar para os fatores que propiciam a riqueza ou a prosperidade, quer a nível das nossas aldeias, quer das cidades. Portanto, vamos olhar para quê? Para a qualidade da educação que nós temos, para a qualidade dos processos democráticos que nós temos aqui, que conduzem à assunção e ao exercício do poder. Vamos olhar para as liberdades econômicas, liberdades políticas, liberdades cívicas. Vamos olhar para a igualdade de oportunidades naquilo que é o acesso à riqueza, etc. E vai funcionar como programa complementar do controlo do Programa Integrado de Emergência Nacional e será igualmente implementado e monitorado com concurso das autarquias, cujo desenvolvimento nesta conferência está contemplado no painel que vai tratar do desenvolvimento regional. Temos em quarto lugar, como quarta medida de emergência nacional, a igualdade de oportunidades, que visa a igualdade de oportunidades, passa a redundância, é essencial num país que se quer livre, justo e moderno. Isto significa o quê? Que, contrariamente àquilo que tem sido propalado por aí, a UNITA não quer chegar a poder para começar a despedir pessoas. Portanto, não há ninguém a quem se vai dizer, como você não é da UNITA, você não pode ser isto ou aquilo. Isso é mentira, não vai acontecer. Nós sabemos todos que temos o país que temos, com muitas dificuldades e muitos problemas, e não é só aqui, noutras áreas, noutras regiões da África e até do mundo, é a exclusão que está na base de muitos conflitos que nós temos. E a UNITA não vai, não pode, nem quer repetir erros que os outros cometeram desde 11 de novembro de 1975, praticando a exclusão. Portanto, a porta da exclusão vai ser fechada. A partir do momento da tomada de posse do novo executivo, não há nenhum cidadão em Angola que vai ser avaliado na base do seu nome de família, do seu partido político, do seu passado, do seu local de nascimento, da cor da sua pele, da religião que professa, etc, etc. O que vai contar será a sua competência e o seu mérito intelectual.
todos terão oportunidades iguais para mostrarem aquilo que valem. Há a questão muitas vezes levantada de funcionários. Funcionários que estão na segurança do Estado, funcionários que trabalham para o Estado, pessoas que estão em partidos políticos, enfim. Todos estes funcionários serviram o país até agora e vão continuar a servir o país quando a UNITA ganhar as eleições e formar o GIP, o governo de todos, com todos e para todos. Não vai haver ninguém, tal como eu dizia, que vai ser despedido por não ser membro da UNITA. Até porque a UNITA, em momento nenhum, lutou para o bem-estar dos seus militantes. A luta da UNITA foi sempre para o bem-estar dos angolanos. Reestruturação da economia. Esta é a 5ª medida de emergência nacional que circunscreve uma agenda de reformas institucionais para a UNITA e deve comportar 5 amplos temas do Fórum Econômico-Político, Econômico-Administrativo, que os painéis seguintes, tanto quer da doutora Anabela, quer do mestre Álvaro, vão, portanto, tratar. O pluralismo na comunicação social. Esta é a 6ª medida de emergência nacional. Visa o quê? Visa adotar medidas de choque para a liberalização do setor da comunicação social, a serem concretizadas com o concurso da classe jornalística para garantir um Estado livre e democrático, com uma comunicação social livre e plural, quer na diversidade da titularidade dos meios, quer na pluralidade das linhas editoriais. Queremos que acabe o monopólio do Estado. Queremos que os órgãos de comunicação social deixem de ser instrumentos de propaganda política e eleitoralista. Queremos acabar com as condições inexequíveis de acesso à obtenção de uma rádio, um jornal ou uma televisão. As condições que a lei impõe hoje são mesmo proibitivas para que as pessoas tenham uma televisão, tenham uma rádio, tenham um jornal. E isso tem de acabar. Valorização da família. A valorização da família é a 7ª e última medida de emergência nacional que contempla 3 segmentos sociais: a criança, os jovens e a mulher, e visa mobilizar a família e potenciá-la para que, com seu papel exemplar, demonstrado através da prática na nossa história, possa exercer com eficácia e eficiência um papel ainda maior no desenvolvimento do país. Sobre a proteção da criança, o GIP vai adotar medidas que incentivam uma paternidade e uma maternidade responsáveis, que incentive a responsabilidade social dos empregadores e a coesão das famílias. Serão implementadas medidas eficazes de combate ao trabalho infantil, ao tráfico de menores, à pedofilia e aos tratamentos cruéis ou degradantes impostos à criança. Sobre a responsabilidade social e empresarial, nós não queremos ter um governo que trate os angolanos e que diga aos angolanos: vocês na Lunda, só porque têm diamantes não significa que tenha que se fazer isto ou aquilo, porque tem outras regiões. Ou seja, é preciso de facto que haja esse desenvolvimento regional. Desenvolvimento integral dos jovens. Mecanismo de avaliação da qualidade das políticas governamentais no âmbito da competição política e de garantia da participação da juventude nos órgãos de decisão, de forma a exercer efetivamente os seus direitos políticos, sociais, econômicos, artísticos e culturais, assentes nos princípios da igualdade, solidariedade, justiça e progresso social. Temos a valorização da mulher. O GIP quer uma maior participação da mulher nos mecanismos de tomada de decisões. Fundamental para uma nova conceptualização da vida pública, para uma nova abordagem da construção democrática e, acima de tudo, para a geração de uma nova dinâmica social capaz de promover um crescimento mais inclusivo e uma sociedade mais eficiente e mais justa até. Todos aqueles que são professores veem que, nas nossas universidades,
universidades, nós temos mais mulheres a concluir os seus cursos superiores. Portanto, não é justo de todo que se diga que num horizonte, portanto, lá, numa área qualquer de responsabilidade, onde se requeira a existência de 10 quadros, 7 têm que ser homens e 3 têm que ser mulheres, porque a elas só caberiam os 30%. Eu acho que nós temos que ir pela competência. E se formos pela competência, se são 9 mulheres competentes e um homem, é assim que tem que ser. Sobre a reforma do Estado. Portanto, este é o segundo eixo estratégico que visa uma reforma profunda do Estado, através de programas fundamentais que conduzam o país para um novo rumo, um novo patamar de liberdade e de desenvolvimento democrático. Os programas são os seguintes que nós propusemos. 8. Tanto o programa de revisão constitucional, o programa de consolidação da reconciliação nacional, o programa de institucionalização do poder autárquico, o programa de reorientação do setor público administrativo, o programa de redefinição do papel das entidades de regulação econômica, o programa de reestruturação do setor empresarial público, o programa de reorganização do poder judicial e o programa Angola Global de reposicionamento da política externa e cooperação internacional. Sobre o programa de revisão constitucional, por questões de exiguidade de tempo, e essas matérias não são matérias que caibam numa conferência como esta, qualquer que seja a elasticidade temporal que lhe confiramos, nós iremos abordar de forma sucinta aqui apenas algumas questões ligadas à reforma do Estado. E vou falar da revisão constitucional. Qual é o objetivo para a UNITA dessa revisão constitucional? Primeiro, consagrar instrumentos inovadores e eficazes de garantia efetiva do exercício dos direitos fundamentais. Segundo, consagrar a terra como propriedade do povo. Terceiro, definir Angola como Estado unitário regional, que significa que, neste Estado, que seja unitário, podem caber as autonomias regionais. Estabelecer um novo sistema de governo com equilíbrio e controle recíproco de poderes entre os órgãos de soberania. Estamos a falar de uma coisa que até o presidente do partido evoca muitas vezes, que são os checks and balances. Nós precisamos de ter contrapesos, pesos e contrapesos, porque enquanto nós tivermos, até pode não ser por maldade, mas enquanto nós tivermos um homem, presidente da República, titular do Poder Executivo, nomeia grande parte dos juízes de todas as áreas, nomeia o homem da Comissão Nacional Eleitoral, nomeia isto e aquilo. Depois, no Parlamento, sendo maioritário, é ele que impõe aquilo que se deve discutir. Abrindo um parênteses, até há dias, um dos nossos colegas deputados ajudou-nos do MPLA, quando dizia que usam a maioria, e falava em palestra, vejam, a boca fugiu-lhe a verdade. Quando dizia que nós utilizamos a maioria para bloquearmos tudo o que quisermos, as CPIs, as iniciativas da oposição, enfim. E é isso que é preciso acabar. Porque quanto mais sozinho alguém estiver, maior é a tentação. Por isso é que se diz que a ocasião faz o ladrão. E é preciso acabar com isso. Consagrar o sufrágio universal direto e secreto para a eleição do Presidente da República. A UNITA acha que alguém, para ser Presidente da República, não pode apanhar boleia de uma lista de um partido político para lá chegar. O que significa que nós temos alguém que é o primeiro da lista de um partido político, e nos termos da Constituição ganha quem for mais votado, então pode até chegar lá com 30%, 35% dos votos, e quando chegar lá, depois é Presidente da República. Não tem legitimidade alguém que se faça eleger por 30% do sufrágio expresso pelos cidadãos. Concentrar a organização, condução e execução de todas as atividades eleitorais inerentes a todas as fases dos processos eleitorais num novo órgão de soberania
verdadeiramente independente do Poder Executivo, composto pela CNE e pelo Tribunal Eleitoral. O que nós não queremos é ter pessoas que tenham tendências em relação àquilo que se vai fazer. Nós em 2017, estaremos todos lembrados, que ouvimos com muita mágoa o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, antes de começar a anunciar os resultados, que seguramente não se escrevem com R, ou se tiver um R, o resultado não é com S, é com Z. E então a dizer, agora é que vai doer. Foi perceptível para toda a gente. Nós temos de ter órgãos isentos. E não podemos ter, perdoe-me a pessoa avisada, não podemos ter manicos à frente de uma comissão eleitoral, que seguramente não tem, digamos, moral para poder olhar-se ao espelho e dizer que eu sou presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Eu, Raul Manuel Danda, filho do meu pai e da minha mãe, teria dito há muito tempo que eu não quero esse cargo, porque é vergonhoso demais. Consagrar o Banco Nacional de Angola como autoridade monetária especializada, também independente do Poder Executivo, responsável pela regulação dos instrumentos de gestão das políticas monetária, fiscal e cambial. Nós temos vindo a defender isso sempre. Agora o presidente João Lourenço, se tiver coragem, talvez diga que está a seguir os passos da UNITA, está a propor que isso entre na Constituição agora. Senhor moderador, eu termino em 1 minuto. Estou a vê-lo muito aflito a olhar para mim. A responsabilidade social do Estado. Portanto, este é o terceiro eixo estratégico e visa defender e prosseguir uma ação política que valorize a responsabilidade social e a ética empresarial e que estruture políticas públicas vocacionadas para a coesão social e territorial. Nós estamos a prever 8 programas neste quadro. Um é o programa Nosso Governo, Nossa Transparência, o programa Nossa Identidade, Nossa Vida, o programa Nossa Angola, Nossa Pátria, o programa Nossa Família, Nossa Saúde, o programa Nossa Terra, Nossa Integração, o programa Nossos Veteranos, Nossa Responsabilidade, o programa Nossa Segurança, Nossa Soberania e o programa Nossas Oportunidades, Nosso Desenvolvimento. Eu diria, portanto, o quarto e último eixo estratégico visa consagrar e tornar concreto um regime econômico baseado na iniciativa privada, na afetação de recursos pelos mecanismos de mercado e na força inovadora e disciplinadora da concorrência. Acabar com aquilo que nós temos estado a levantar, que é a questão das adjudicações diretas. Fazer as coisas sem concurso público. O João é amigo do Manuel e então o João diz que, meu caro amigo, fica com esse contrato. Estarmos a ver aquilo que se condenava durante a governação do presidente Eduardo Santos ocorrer agora, que é criar-se uma empresa num dia e 2 semanas depois estar a receber um contrato que vale milhões de dólares. Portanto, isso não pode continuar. Porque é isso que propicia, e eu mais uma vez aqui cito o presidente do partido, aquilo que é a alta corrupção no mundo inteiro. E nós temos de acabar se queremos de facto combater a corrupção. Para concluir, esta aqui é a nossa agenda para a década, que resume a visão da UNITA sobre Angola e que incorpora o programa para a legislatura de 5 anos. Estamos a falar de 2022-2027. Trata-se de um convite à concórdia, ao progresso social e ao desenvolvimento econômico. Um convite dirigido aos anciãos de todos os povos de Angola, aos patriotas de todos os partidos, às mulheres e homens de cultura, aos oficiais e agentes das forças de defesa e segurança, a todos os cidadãos. É uma luz para a juventude martirizada, um ramo de oliveira estendido às autoridades do atual regime, um convite à parceria com as lideranças eclesiásticas, um manancial de oportunidades para os investidores e uma mensagem de hospitalidade e fraternidade a todos os estrangeiros que pretendam fazer de Angola a sua segunda pátria. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpas ao moderador pelo minuto e meio que roubei.